Rapaziada, mais um vídeo aqui do canal Brown e Fogo nesta segunda-feira, dia 1º de maio. Não é o mesmo vídeo, tá? Pô, já assisti, é o vídeo que o Brown fala sobre a situação do clássico, o jogo da LDU. Não é o mesmo vídeo, né? Embora eu esteja com a mesma camisa, por isso que eu troco de camisa na hora de fazer os vídeos, mas às vezes eu acabo me esquecendo. De qualquer maneira, cara, eu quero fazer um vídeo aqui reflexivo a respeito do novo momento, sabe, do Botafogo. Eu acho que o título seria esse, As Coisas Mudaram. Passa muito por isso, que são detalhes líricos, são detalhes meio, assim, passam desapercebidos, situações que a gente talvez não se importe muito, mas que são fundamentais. Não é algo que se controla, né? Com caneta, não é algo que se controla com orçamento. É esse tipo de sensibilidade que a gente tem que ter para perceber que as coisas estão mudando, sabe? E essa sensibilidade você percebe na rua, na calçada, na padaria, quando você vai ao mercado, quando você encontra com seus amigos no seu grupo de WhatsApp. É assim que você percebe as coisas, sabe? E é dessa maneira que eu quero falar aqui com vocês, beleza? Eu tinha algumas ressalvas também para tratar a respeito da reportagem do GE hoje, né, dia 1º de maio, a respeito do clássico, mas isso eu deixo para a noite, tá bom? Vamos falar aqui um pouquinho sobre essa percepção que eu tenho dos novos tempos, sabe? Quando eu falo dos novos tempos também é óbvio, né? Isso passa pela SAF, beleza? Bom, se inscreve aqui no canal Brown e Fogo, deixa o like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade, tá? Nesse momento, estamos com 90.262 inscritos aqui no canal Brown e Fogo, tá legal? Agora, ó, 90.265, ou seja, faltam 35 aí pra gente alcançar a casinha dos 90.300, rapaziada. De pouquinho em pouquinho, de 100 em 100, que a gente vai chegando aos 91, 92, 95. Quando chegarmos aos 95 mil inscritos, eu vou, inclusive, sortear uma camisa de 1995, tá bom? Para os inscritos aqui do canal, beleza? Então vambora, se inscreve aí e vamos pra cima. Galera, o botafoguense, né, acima de tudo, claro que o botafoguense quer ver um time bom, claro que o botafoguense quer ver um técnico bom, claro que o botafoguense quer ver títulos, esse é o principal objetivo, né? São 28 anos aí de fila do botafoguense em relação a títulos expressivos, né? Reduzindo a Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, até Sul-Americana, que na época era Comebol. O Botafogo, de lá pra cá, ele venceu uma Rio, São Paulo e só estadual. O Botafogo venceu aí, acho que, sei lá, de 95 pra cá foram o quê? Uns 6 estaduais, algo do tipo, e uma Rio, São Paulo. Mas agora, o que faz o torcedor botafoguense voltar a ter orgulho? E essa é a palavra, orgulho. O torcedor botafoguense quer ter orgulho de vestir a camisa do Botafogo na rua, sabe? E é esse tipo de vitória que faz com que o torcedor botafoguense se sinta orgulhoso, se mostre um botafoguense, apareça nas ruas mostrando a marca, sabe? Querendo falar do Botafogo, querendo chegar na casa dele, abrir a internet, pesquisar um canal, como é o caso do meu, né? Pesquisar um vídeo para circular nas redes sociais e aumentar o engajamento do clube, é porque ele está orgulhoso com o clube. Quando você vê um time mal, né? Claro, você tem as exceções dos caras que eles estão, sempre com a camisa do Botafogo, eles são loucos, né, cara? Eu acho que eu faço parte de um deles, mas assim, é óbvio que o torcedor, ele vai ficando magoado com o time, ele vai parando de falar, ele vai se interessando menos, ele vai, vou sair na rua, não vou com a camisa do meu time porque eu tô chateado com ele. Isso acontece, sabe? Sabe o que acontece, né? E aí, cara, é esse tipo de vitória, é esse tipo de jogo, é esse tipo de marco que faz com que você cative esses caras a ficarem mais próximos do clube, a irem no próximo jogo, a comprar uma camisa, a estar próximo do clube, a voltar a ser ativo dentro do universo Botafogo, sabe? É você ganhar um clássico pelo placar de 3-2 contra o time que tem o maior investimento do futebol brasileiro hoje, que é o Flamengo, que independente de estar numa fase ruim em relação ao que já esteve, é um time muito, muito, muito qualificado. Vocês sabem disso, né? Eu acho que qualquer botafoguense, por mais fanático que seja, parcial que seja, clubista que seja, sabe que o time do Flamengo é muito qualificado. 2 jogadores que foram para a Copa do Mundo pela seleção brasileira, né? Atletas de altíssimo nível, né? Muito bem pagos porque são muito bons. E o Botafogo faz 3 gols nesse time, comandado por um técnico de renome que, embora tenha chegado há pouco tempo, a gente está falando do Sampaoli, é motivo de orgulho, sabe? É um motivo de orgulho porque mostra que as coisas mudaram. O Botafogo, desde que foi assumido, né, pelo acionista majoritário John Textor, o Botafogo já tem 2 vitórias sobre o Flamengo nesse clássico que é tão importante, tão, assim, significativo, porque a gente está falando de um time que tem um investimento ainda muito maior do que o Botafogo na folha salarial,
sabe? E ainda há uma disparidade técnica, sabe? Mas assim, estamos falando já de 2 vitórias contra esse time, tá? E acho que no total foram, acho que é isso, né? São 2 vitórias e 2 derrotas, né? Acho que tá meio a meio, né? Desde que o John Textor assinou como o novo acionista do Botafogo, como dono do Botafogo. E assim, é o que eu tava falando, né? Até puxando o gancho, porque tem sorteio de Copa do Brasil nesta terça-feira. A gente vai ter sorteio de Copa do Brasil. Cara, puxando esse gancho, né, a gente tava discutindo, eu tava discutindo com alguns amigos ontem sobre quem era melhor pegar, né? Uns falando, pô, era melhor não pegar o Palmeiras, o próprio Flamengo, é bom fugir de clássico, Flamengo, Fluminense, o Vasco não tá mais, né? Mas assim, o que eu falei é o seguinte, independente de quem vier, cara, o mais importante, eu não vou dizer que eu quero um clássico logo de cara, porque clássico tudo pode acontecer. Eu não vou dizer que eu quero Palmeiras de cara, porque, pô, o time do Palmeiras hoje, pra mim, é o mais bem treinado do Brasil, né? Assim, sem sombra de dúvida. Mas agora, o que eu quero é o Botafogo pegando um adversário de nível, à altura, um adversário que é casca grossa de se jogar na casa deles, como, por exemplo, um Atlético Paranaense, um Corinthians, um Atlético Mineiro, tá? Eu tô dando exemplos aqui, sei lá, cara, esporádicos, um Grêmio, certo? Pegar um adversário como esse, né, é importante, seria importante, porque vencer na casa desses caras, né? Eu tô sonhando alto ontem, pô, falando, né, aquela resenha pós-jogo, todo mundo já, pô, sabe como é que é, calibrado. Eu falo, pô, meu irmão, o que faz o torcedor, além do título, né, o título é o caminho, o título é a consequência, mas o que cativa o torcedor a pensar, cara, as coisas estão mudando, irmão. Né, as coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos. É você chegar na casa de um adversário de muito nível, com 40 mil torcedores fervorosos da equipe adversária, e meter um 2-0, meter um 3-0, colocando o time na roda, né, tocando pra lá, pra cá. Você deixar o adversário perdido dentro da própria casa dos caras. Coisa que ainda talvez não esteja próxima de acontecer, o importante é ganhar. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, vitórias emblemáticas, sabe, vitórias com V maiúsculo, contra adversários de nível, em termos de competitividade, em termos de dificuldade, em termos de tradição, fora de casa, né? Não foi o caso agora que eu não considero o Maracanã fora de casa, mas está uma realidade de mando de campo do Flamengo 90-10. Cara, são essas vitórias que fazem o torcedor botafoguense falar, caralho, agora a coisa mudou, irmão. Agora a coisa mudou. Sabe? É você colocar uma camisa do Botafogo, chegar na rua ali e falar com argumento. Não, meu irmão, ganhei do teu time ontem, né? Com que embasamento você tá falando que o time do Botafogo é fraco? Tiquinho joga pra cacete, Eduardo joga pra caramba, Tietê comendo a bola, Cuesta. Então, esse tipo de coisa, sabe, vai fazendo com que o torcedor botafoguense comum, que é o que muda as coisas, sabe? Eu não me lembro quem falava isso, cara. Clássico começa a se ganhar no meio-dia, jogo grande começa a se ganhar meio-dia na padaria, quando você mostra que você tá confiante pro jogo, sabe? É uma realidade que, por exemplo, eu vejo muito no torcedor do Fluminense hoje, que não é SAF, pra não puxar só um exemplo de SAF. O Fluminense conseguiu, com a organização, montar um bom time, tem um bom técnico. E hoje, meu irmão, eu vejo os meus amigos flamenguistas com mais receio de pegar o Fluminense do que o contrário, que era o que acontecia há 5 anos. Então, é esse tipo de coisa que vai fazer o torcedor botafoguense perceber que as coisas mudaram, sabe? E mudaram mesmo, é aquilo, cara. A gente vai ter ressalvas, discordâncias, a gente vai ter análises a serem feitas, críticas construtivas, né? Pô, Brown, igual ontem. Ontem, a gente falando... saindo no Maracanã, né? Eu vou na torcida, então a galera vai falando comigo, pô, Brown, acho que o John Textor tinha que melhorar nisso. Pô, Brown, o Luiz Castro melhorou, mas ainda acho que a nossa linha defensiva, cara, isso é resenha, sabe? Mas assim, não existe qualquer tipo de pessoa, por mais saudosista que seja, por mais relutante com o investimento externo que seja, não existe qualquer pessoa achar que a gente errou ao entrar nesse direcionamento de aceitar o desafio de um investimento externo e voltar à busca por ser competitivo, sabe? Eu acho que qualquer um sabe disso, que o melhor caminho a ser tomado era esse, sabe? E essas vitórias são emblemáticas para mostrar que, apesar dos problemas, as soluções podem ser maiores. A gente pode ter uma ressalva com um jogador aqui, com uma contratação que foi errada aqui, com um planejamento que ficou meio desvirtuado. O próprio John Textor falou que ele errou no planejamento no início do ano, com uma escolha do treinador aqui. Mas agora, o copo cheio, né? O copo ele vai ser mais, né, olhado pelo meio cheio do que pelo meio vazio, sabe? Antes, quando o Botafogo errava, era com salário atrasado, era com uma folha salarial bizarra, era com jogadores terríveis. Quando o jogador se machucava com 30 do primeiro tempo porque o DM, né, não conseguia suprir,
o Botafogo não tinha quem colocar e tinha que improvisar um jogador. Agora, o cara se cansa aos 40 do segundo tempo, você tem um cara do mesmo nível para colocar no lugar, sabe? O técnico, ele pode fazer algumas coisas que a gente não gosta, mas tá longe de ser um Marcos Paquetá, um cara que a gente vê, pô, cara, esse cara não vai dar solução nenhuma, sabe? Então, a situação é essa, são vitórias como essa, fazendo 3 gols num rival com um orçamento absurdo, com jogadores de muita qualidade, é uma vitória emblemática num mata-mata contra um time grande. Por isso que eu quero pegar um adversário de nível, né, na Copa do Brasil, que vai fazer com que o botafoguense perceba, a coisa virou, as coisas mudaram. Esse é o recado que eu queria passar para vocês aqui agora. Vambora, rapaziada. Fui!